dia, boa tarde, boa noite, mente inquieta, mente inquietante, abelha e girassol. Vamos começar mais um ponto de congruência. Vou trazer agora a questão de Brasil, Israel, o que anda rolando nesse mundão de meu Deus, que é, assim, infelizmente uma pouca vergonha. É vergonha alheia o que os brasileiros passam com esse desgoverno que não tem a mínima noção de nada e de sua turminha, né? Doutrinada, infelizmente. Vamos lá. O certo seria trazer tudo de uma vez, mas as notícias não param, então estou trazendo aos poucos. E é muita coisa mesmo, então vou trazer um pouquinho do que acontece no Brasil e no mundo. E dessa vez eu trouxe, assim, já que eu não tinha trazido nada no sábado, no Papo Inquietante, eu trouxe hoje, falando sobre o Drex, uma preocupação constante, já que existe um projeto que pode tramitar a qualquer momento, que é para proibir o uso do dinheiro em espécie, né? E eu já deixei um vídeo anterior, então você corre lá para ver, tá bom? É uma denúncia, inclusive, da Júlia Zanata, que está batendo mesmo na história do Drex, para que, se o Drex entrar, pelo menos o dinheiro em espécie, o dinheiro físico não acabe, tá bom? Agora vamos lá. Vou trazer as notícias sobre o conflito entre Israel e Irã. A coisa tá feia, muito feia. Bom, e a vergonha que o Brasil passa com esse desgoverno, né? Não é de hoje, é desde que ele assumiu. Sempre ele fica do lado errado, o Nine. E traz um risco de tirar aquela neutralidade diante dos conflitos globais pelos quais o Brasil passou de cabeça erguida sem se envolver. Caso o nosso presidente fosse o Bolsonaro hoje em dia, com certeza ele assumiria uma postura pró-Israel. Que nós sabemos que naquele barril de pólvora, Israel precisa sobreviver. E a ameaça a Israel hoje é a ameaça amanhã ao Ocidente todo. Depois eu vou trazer mais o que esse povo extremista do Oriente Médio está causando na Europa. É muita coisa, gente, é coisa de louco. E vamos ver. Para começar, o ministro de Israel condena Lula e diz que ele deveria ter vergonha. Eu vou trazer então um vídeo da Mônica Paulino. Confira. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Fica agora com o depoimento de uma iraniana sobre o regime totalitário em seu país, que não tem respeito nenhum pelas mulheres. A guerra nunca será justificável, sempre será uma tragédia. Mas, após o ataque de ontem à noite, muitos iranianos sentem que os responsáveis por décadas de dor, os assassinos de nossos filhos e das nossas crianças, estão finalmente sendo responsabilizados. Esses responsáveis não são o povo, mas sim os políticos e líder do regime da República Islâmica do Irã.
Há 45 anos, o povo iraniano está separado deste regime cruel. Somos um povo de paz, com uma cultura milenar e profunda. Não merecemos viver sob tirania. Aliás, nenhum povo no mundo merece tamanho injustiça, nem no Irã, nem em qualquer outro país. Como iraniana, me dói ver o solo do meu país sendo atacado. Mas, se os inocentes forem preservados e os alvos forem apenas os opressores e assassinos, é impossível não reconhecer. Eles estão apenas colhendo o que plantaram. E aos brasileiros, especialmente aos ainda defendem o regime da República Islâmica, um apelo sincero. Parem de apoiar assassinos. Aqueles que estão sendo mortos não são vítimas. São opressores, criminosos, violadores de direitos humanos. E sua experiência no poder é uma ameaça não apenas para o povo do Irã, mas para toda a humanidade. Eles são os responsáveis pela morte de milhares, pela repressão brutal contra mulheres, crianças, minorias e qualquer voz que luta por liberdade. Apoiar esse regime não é um ato de solidariedade, é fechar os olhos para o terror, é normalizar violência e estar do lado errado da história, pela mulher, vida, liberdade. Bom, nesta noite a imagem do líder do Irã sendo queimada por um cidadão, uma cidadã, o Khamenei sendo queimado. Olha só, gente. Família real do Irã convoca a população para sair às ruas e derrubar o regime. Os herdeiros da última monarquia persa convocaram a população para sair às ruas e pôr fim ao regime teocrático que governa o Irã desde 1979. Bom, agora vamos ao que o Rafael Fontana publicou no X. De acordo com o príncipe saudita, o projeto do Irã para o Oriente Médio se assemelha ao da Alemanha hitlerista para a Europa. A maioria dos países pensam mesmo, poucos apoiam o Irã. Poucos apoiam o Irã. E o Brasil não, gente. Esse cachaceiro. E a turminha dele que pensam diferente. Olhem a declaração de um militar judeu. Ele fala sobre a necessidade de Israel sobreviver aos ataques do Irã. Sobreviver ao Irã. Hoje é um daqueles momentos que a gente sente o peso da história. Hoje estou dando 10 entrevistas em 3 horas, estou exausto, não dormi a noite. Mas é um momento em que a alma de um povo inteiro se manifesta. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos o Estado de Israel se levantar sozinho e eliminar uma ameaça existencial. Um país pequeno, do tamanho de Sergipe, cercado de inimigos, mas com coragem e memória. Meu avô não tinha para onde correr no Holocausto.
Eles foram perseguidos, humilhados, assassinados. Hoje nós temos caças no céu. Temos soldados que protegem cada criança, cada lar. Temos soberania, temos voz. O Irã jurou nossa destruição. Mas quem falou mais alto foi o Estado de Israel. E não porque buscamos guerra, mas porque aprendemos que esperar pelos outros pode custar a nossa existência. Hoje não esperamos. Hoje nos defendemos pela vida, pela dignidade, pela eternidade do povo judeu. Am Israel Chai. Rubinho Nunes no X. O Brasil sempre do lado errado da história, por causa de um anão diplomático chamado, eu não falo o nome, e vulgo Nine. Entre aspas, o governo Lula estuda romper relações com Israel, uma democracia que enfrenta o terrorismo para manter laços com o Irã. Uma ditadura teocrática que persegue mulheres, gays e opositores. Não é política externa, é cumplicidade com o que há de pior no mundo. Somos governados por um pigmeu diplomático bêbado. Fecha aspas. Ontem, infelizmente, com a convocação de artistas de Lula, manifestantes em diversas cidades do país demonstraram apoio à Palestina, de quebra Irã também, né, que entrou nessa bagunça toda, ou seja, uma manifestação totalmente antissemita. E vou deixar com vocês as imagens da Paulista com o coro. Governo Lula, eu quero ver a ruptura com Israel acontecer. É o fim do poço mesmo. Quero Lula, eu quero ver a ruptura com Israel acontecer. Bom, se a situação ficou feia, pode piorar um pouquinho mais. E agora o Brasil também entra na dança. Vocês não se esqueçam daquela foto que o Alckmin tirou ao lado dos principais ditadores do Oriente Médio, diversos ditadores, e que minutos depois só tinha ele sobrando, né? Porque o resto tudo se foi, se é que me entende. Bom, veja agora o que o Alan dos Santos fala sobre o conflito Irã-Israel. O vídeo foi divulgado pela direita capixaba. A Rússia mandou todos os seus diplomatas saírem do Irã imediatamente. Essa foi uma informação que foi divulgada por um jornal israelense que, segundo matéria do jornal, Putin teria conversado com Trump no dia do aniversário dele e teria falado para o líder do Irã, líder é uma ova, né? O ditador iraniano, que ele estava ferrado. A Rússia não poderia segurar o rojão. Os detalhes da ligação a gente não tem como confirmar, porque somente esse jornal israelense falou sobre isso. O fato é que Putin mandou retirar todos os russos do Irã, inclusive os diplomatas, todos os membros do consulado. Eles saíram por terra, saíram por aviões fretados, particulares, já na fronteira, fora do território do Irã. Essa guerra, que não deveria ter começado, está longe de acabar e está ficando cada vez pior. Mas, graças a Deus, não é para o povo de Israel. Olha aqui, gente, para ver como o Irã é. Ataque do Irã mata 4 mulheres de uma mesma família no norte de Israel.
Quem traz é o Rubinho Nunes. Foi uma matéria que a Folha de São Paulo publicou e estou trazendo apenas o título com as fotos das 4 mulheres. Gente, olhem o vídeo rolando nas páginas gringas. Quem trouxe é o @paulistaancap. Será que é o ANCAP? Não será? Confira. Imagens do povo saindo de Tel Aviv antes de ontem à noite e do míssil caindo na capital de Israel. Aliás, a manifestação lá em São Paulo teve até conflito com a PM. Bom, isso aqui é a imagem dos esquerdistas que chegaram no Egito com o coro Palestina Livre e que foram agredidos, gente. É mole o que é mais. De Tarso no X. No Irã, apenas uma mecha dos cabelos para fora do véu é motivo suficiente para uma mulher ser sequestrada, agredida e até mesmo morta pelo regime. E as próprias mulheres por lá fazem um trabalho sujo. Eu trouxe uma foto do vídeo, porque o vídeo realmente é muito deprimente, principalmente se a gente for analisar que são mulheres sequestrando uma outra mulher que tinha uma mechinha do cabelo loiro aparecendo. Isso é motivo para que esse tipo de mulher que deixa a ponta do cabelo aparecer seja surrada, morta, sequestrada, etc. pelos adeptos ao regime totalitário. Deprimente, não? Vou encerrar com a posição dos Estados Unidos em relação ao que a América do Sul está se tornando. Infelizmente, preste atenção ao que o senador Ted Cruz fala sobre o 9 dedos. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies.
I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. I'll note that President Biden has not extended the same courtesy to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and indeed the Biden White House has made clear that Israel's Prime Minister is not welcome in the Biden White House. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Congress, and specifically this committee, has recognized the importance of combating such corruption and have given you powerful tools, in particular under Section 7031C, sanction authorities. The Biden administration has used these sanctions repeatedly across the Western Hemisphere, but not, I'm dismayed to say, not against the left-wing, anti-American communists who are aligning with Russia and China and Iran. Quite the opposite. Again, the Biden administration has looked the other way at malign behavior from such actors. Well, Brazil. Bolsonaro, a pro-American leader, was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Do you agree with that assessment? And has the Biden administration enforced any sanctions related to that instance, and in particular to the Brazilians providing material support to the Iranian ships? The administration engaged our partners throughout the hemisphere, and we're very pleased that the Iranian ships were not able to dock anywhere else. We're deeply disappointed that one of the 2 ships was able to dock in Brazil, the other was offshore. I would refer you to OFAC for any additional information on. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government, led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Bom, gente, eu vou encerrando por aqui. Estou fazendo umas adequações de microfone, câmera, iluminação, mas vai aos pouquinhos. Não quero deixar jamais de trazer conteúdo para vocês. Amanhã venho com mais conteúdo. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, dar bastante pitaco, criticar, porque aqui não tem mimimi. Aqui você pode dar sua crítica, fazer sua crítica, sua sugestão. E pode comentar à vontade, desde que você tome cuidado com suas palavras, porque, afinal de contas, estamos num governo ou desgoverno, num regime onde falar pode custar a nossa liberdade. Bye, te vejo amanhã
no mesmo bate local, mente inquieta, inquietante, abelha e girassol.